hoje a gente vai visitar uma fazenda que fica bem no meio da cidade de São Paulo para entender como é possível plantar comida em um ambiente fechado, sem usar terra, agrotóxicos e ainda colocando uma planta em cima da outra para aproveitar melhor o espaço. É o chamado cultivo indoor. Tem gosto de rabanete. Bora ver? Você tá ligado que em breve a gente vai criar colônias humanas na Lua, em Marte, e a gente vai ter que plantar comida lá. Nessa plantação tudo tem que ser extremamente controlado. A gente não vai ter terra e vai ter que controlar cada gota de água, cada semente, cada arzinho que entra e que sai. E o mais doido é que a gente descobriu que já existe uma fazenda que funciona mais ou menos assim e fica aqui em Pinheiros, no meio da cidade de São Paulo. Chega aí que eu vou te mostrar. Aqui dentro dessa sala, que tem pouco mais de 67 metros quadrados, eles já conseguiram produzir mais de 400 quilos de alimentos em um mês. E é lógico que para isso a gente precisa de muita tecnologia. Então aqui na nossa fazenda vertical a gente cultiva 6 tipos diferentes de brotos e outras 5 plantas diferentes, que é a capuchinha, azedinha, vermelha, manjericão limão, manjericão basílico, mini trevo roxo, que são plantas que não são muito convencionais, mas que precisam justamente desse ambiente mais controlado para a gente conseguir cultivar. Vamos começar pelo começo, a semeadura. Vou plantar manjericão basílico. Uma coisa que você vai perceber logo de cara é que não tem terra. Eles usam um substrato feito de fibra de coco, que é vendido como um subproduto das empresas que fazem água e leite de coco. O próximo passo é colocar água no substrato, mas como aqui não chove, eles usam um método diferente. Essa água tem que ser bombeada. Só que tem mais um detalhe. Diferente do solo, a fibra de coco não tem os nutrientes que a planta precisa para crescer. Então eles têm que ser adicionados junto com a água. A solução para esses dois problemas é a hidroponia, uma técnica que serve tanto para irrigação quanto para nutrição das plantas. O tipo que é usado aqui é a hidroponia por inundação. Nesse método, a água e os nutrientes ficam armazenados nesses tanques e são levados para as plantas várias vezes por dia. Isso garante que as raízes da muda vão estar sempre úmidas e absorvendo nutrientes. As sementes precisam de uns 10 a 20 dias para virar uma muda e aí tem uma divisão aqui. Uma parte das plantas vai ser colhida ainda como broto. Isso aqui, por exemplo, é rabanete. O broto é a mesma planta normal, só que a gente vai colher ela na fase logo que a semente germina, quando realmente é só um brotinho mesmo. Ele é mais usado tanto para decorar pratos, são muito delicados e coloridos, assim, então muitos restaurantes usam para decorar o prato. Eles têm uma concentração maior de nutrientes do que a planta crescida até. Então eles são um bom complemento para trazer cor, sabor para a salada, mas também nutrição. As plantas que precisam crescer mais vão ser colocadas nessas canaletas de plástico. Vai uma muda por buraco aqui e tem um espaço para a água passar por dentro. Essas canaletas são organizadas em estantes, que aqui podem chegar até 7 andares. E isso aumenta muito a área que pode ser usada para plantio. E repara numa coisa, aqui não tem mais fibra de coco, é só a planta direto na água. E é lógico que se a gente está empilhando plantas, não dá para usar a luz natural, eles precisam de uma luz artificial. Aqui eles estão usando o LED, que imita a luz do sol, imita as cores da luz do sol e fica ligado a 16 horas por dia. Uma coisa que a gente percebe logo entrando aqui é que praticamente tudo é branco, parece um laboratório. Isso é de propósito. Como a luz é artificial, eles não podem desperdiçar nada, então todo objeto tem que refletir a luz de volta para a planta. Só que aí tem um detalhe, dentro das canaletas o ambiente precisa ser escuro, então elas são pretas por dentro para evitar que as algas cresçam na água. O tempo todo eles ficam fazendo um controle, medindo a temperatura, o pH, a condutividade elétrica da água, para saber quanto de nutriente as plantas estão consumindo e aí eles vão repondo. E o que eu acho muito legal aqui é que a água corre num circuito fechado. Ela sai do reservatório, é bombeada para as plantas, volta para o reservatório. Conforme a água vai evaporando, as plantas vão consumindo, eles repõem aos poucos. O desperdício é praticamente zero. Só uma vez por mês eles têm que dar uma lavada na caixa d'água e aí um pouquinho de água tem que ser descartada. Praticamente o único resíduo sólido que vai ter aqui é a mistura da fibra de coco com raiz de planta, que vai para compostagem e vira adubo de novo. Inclusive isso aqui tá com um cheirinho de coentro maravilhoso. E eu sei que metade das pessoas que estão assistindo não gosta de coentro, mas a outra metade que gosta muito, que é o meu caso. Para controlar a temperatura ficaria muito caro usar um ar-condicionado. Então o que eles usam aqui é um climatizador evaporativo. É um ventilador que junto dele tem uma espécie de uma colmeia por onde a água passa. No momento em que o vento raspa na água, uma parte da água vai evaporar e isso absorve calor. E aí eles conseguem manter o ambiente fresco e úmido usando muito menos energia do que o ar-condicionado. Também é muito importante controlar o fluxo de ar. Então tem esse ventilador que empurra o ar para dentro, um exaustor tirando o ar, mas aqui em cada prateleira de planta eles bolaram um sisteminha
que ventila a planta bem de pertinho, leva o ar lá pro fundo. Numa fazenda tradicional, essas plantas poderiam estar sujeitas a um monte de pragas, tipo insetos, outras plantas, fungos. E aí eles teriam que usar defensivos agrícolas, também conhecidos como agrotóxicos. Aqui, como o ambiente é fechado, muito mais controlado, não existe esse problema. Insetos não conseguem entrar, outras plantas não vão invadir e eles têm um jeito especial de controlar os fungos, que é colocar na fibra de coco um fungo que é benéfico. Ele não vai fazer mal para as plantas, não faz mal para a gente, mas ele ocupa o lugar que outros fungos poderiam querer ocupar. Resumindo, zero agrotóxico. O ciclo todo das plantas maiores aqui varia entre 25 e 45 dias. Essa azedinha, por exemplo, já está na hora de colher. As canaletas vão ser tiradas da estante e levadas para uma área de colheita. E aí as raízes são cortadas, as folhas são selecionadas, pesadas e embaladas num saco selado. O processo inteiro é feito aqui dentro da câmara de cultivo. E isso garante que as plantas sempre estejam extremamente limpas. Inclusive pode comer sem lavar. Isso aqui é manjericão-limão. Eu nunca tinha experimentado. É uma mistura de gosto de manjericão com limão. Bom demais. A produção aqui é vendida para restaurantes, mercados e para o consumidor final que pode comprar na loja, pelo site ou ainda assinar um kit que vem com vários vegetais diferentes. A ideia é sempre entregar num raio de mais ou menos 5 km de distância. Outra coisa bacana é que eles só colhem o que já foi vendido, então a colheita é feita exatamente no dia da entrega. Quem recebe um vegetal fresquinho, isso evita o desperdício e ao mesmo tempo não precisa ter um estoque gigante, cheio de geladeiras funcionando aqui. Olha, eu vou falar para vocês que eu cresci na roça. Até os 20 anos eu morava no sítio mesmo, no meio de plantação de tomate, mandioquinha, abobrinha, alcachofra, caqui, e sempre acontecia algumas coisas que me deixavam meio chateado. Irrigação descontrolada, que jogava um monte de lama no rio, excesso de agrotóxico que acabava contaminando toda a água, plantação que era colhida inteira, não dava preço, o pessoal jogava na beira da estrada. Então para mim é muito bacana conhecer tudo isso aqui e ver que a gente já tem tecnologia para desperdiçar praticamente nada, além de ser um caminho muito bacana para conseguir plantar em lugares que a gente nunca imaginou. Acho que vale aquele joinha, hein? Se você assistiu esse vídeo, você adora plantar coisas em casa, a gente já ensinou como fazer um minhocasa, uma casa de minhocas, para você conseguir produzir o próprio humus. Eu tenho um desses em casa faz mais de 3 anos e tem dado super certo.